Aí, certinho. Definir o que é sucesso para mim mudou completamente a minha vida. Então, nesse vídeo, eu quero te convidar, na verdade, a te inspirar a definir o que é sucesso para você. Eu digo isso porque essa é uma questão que tem diversas interpretações, né? Você pode olhar pelo ângulo amoroso, afetivo, familiar e profissional. São diversas possibilidades de olhar para essa pergunta. E quando eu olhei cara a cara, olho no olho para essa pergunta, eu consegui remodelar todas as minhas ambições e também a minha rotina. E eu começo essa inspiração, esse papo aqui com você, para dizer que essa é uma pergunta sua. A resposta do que é sucesso não vai vir de outra pessoa. Não existe sucesso individual quando a gente se compara ao outro, porque é uma comparação injusta. Injusta a você. O que é sucesso para outra pessoa não necessariamente é para você. E a gente cai muito nessa cilada de se comparar, principalmente hoje em dia, com redes sociais, com LinkedIn bombando, as pessoas sendo promovidas, realizando eventos, chegando, batendo meta, ou então alguém que comprou algum imóvel, alguém que fez uma transformação de vida e isso virar um parâmetro do que é sucesso para você. Essa é uma cilada. Não caia nela. Não caia nela, Bino. Essa é uma pergunta sua. Você tem que olhar para você. Apagar as luzes da comparação, minimizar as expectativas alheias, remover as distrações que te confunde o que é sucesso para você. Essa é a parte mais importante e mais difícil. Você focar em si. Então é um trabalho de autoanálise que você precisa fazer. Você se olhar para si mesmo e identificar quais são os campos mais importantes da sua vida para você começar a entender o que é sucesso. Se é no campo dos seus hobbies, das suas paixões, dos seus interesses, do seu campo profissional, das relações, mas são as suas e não de outras pessoas. Tem um momento da mentoria que a gente olha para isso, da definição de sucesso individual. E é muito comum quando eu faço essa pergunta de uma forma estruturada, ela não vem seca, né? Ela vem dentro de um contexto, as pessoas não conseguirem responder de bate-pronto. Entra no momento de dúvida, incerteza, de paralisia também, de não conseguir mover, né? Não conseguir seguir adiante. E eu entendo, porque é muito comum hoje a gente não pensar sobre o que é sucesso para a gente. Ou se a gente para pensar sobre o que é sucesso, a gente enviesa facilmente para um caminho profissional. E essa é o pulo do gato, né? Você não pensar de uma forma unilateral, mas multilateral. Você conseguir entender o que é sucesso ao entender o que é bem-estar para você, ao entender o que te traz alegria, ao entender o que te traz energia, o que te ensina, o que te motiva, né? Sucesso é uma pergunta que tem várias outras perguntas dentro dela. Não é uma pergunta única. Então, por isso que eu digo que é uma questão de autoanálise e é uma questão também subjetiva para você. Só que tem um ponto que ele é ainda mais crucial, que quando eu faço essa pergunta, as pessoas se deparam com um momento de uma pergunta bruta, né? Não é porque a pergunta é difícil em si. Ela é difícil porque as pessoas nunca pararam para pensar no que é sucesso para elas. Sucesso, muitas vezes, é um conceito herdado de outra pessoa. Pode ser seus pais, pode ser o seu chefe, pode ser os seus amigos. Então, quando eu faço essa pergunta, normalmente nunca foi questionada
de uma forma justa, honesta, olho no olho, cara a cara. Então, por muito tempo, o sucesso para mim foi linear e profissional. Eu cresci pensando em estudar muito para que eu conseguisse chegar numa faculdade renomada, me formar bem, o máximo de oportunidades profissionais da vida para conseguir um emprego. Esse emprego me daria oportunidades de carreira, onde eu fosse promovido de tempos em tempos, para então chegar aos 60, 70 anos aposentado. E aí então usufruir da vida. Eu fui educado dessa forma, não só pelos meus pais, assim, meus pais nem têm uma carreira corporativa, mas a mentalidade de se aposentar bem e aí então usufruir da vida era muito sólida. E eu não contesto essa forma de pensar, porque para muita gente eu sei que é a realidade, eu sei que faz sentido, mas para mim não. Ou seja, essa forma de pensar ela foi herdada, ela veio de outras pessoas. E eu nunca tinha parado para pensar o que é sucesso para mim, se eu me encaixava dentro dessa mentalidade do que é sucesso, linear e profissional. E na verdade, essa definição de sucesso nunca foi minha, ela sempre foi de outra pessoa, só que eu peguei emprestado. Então eu quero compartilhar um exercício muito simples e muito rápido. Se eu trouxe uma pergunta cabeluda, difícil logo no começo, eu quero te passar um exercício muito simples e prático para te inspirar a pensar o que é sucesso para você. É muito rápido. Bora lá, são 3 perguntas. A primeira é: pensa como era o sucesso, como você definia sucesso aos 18 anos de idade. Pensa quem eram as pessoas que estavam ao seu redor, pensa quais eram as suas aspirações de vida, quais eram os seus sucessos, o que era sucesso profissional, o que era sucesso amoroso, o que é sucesso social, de amizade. A segunda pergunta é pensar em sucesso antes da pandemia. O que era sucesso antes da pandemia? Mais uma vez, considera os campos profissionais, amorosos, afetivos, os seus hobbies, o seu trabalho, né? O que era sucesso para você antes da pandemia? E aí, por fim, como você define sucesso hoje? Essas são as 3 perguntas que eu quero que você se faça ainda hoje, ainda essa semana. Ao respondê-las, vamos lá. Ao respondê-las, eu quero que você tente perceber em cada uma das respostas o que mudou entre elas. O que mudou entre 18, pré-pandemia e hoje? O que você enxerga de diferente na forma de entender o que é sucesso? E o mais importante, o que apareceu na última pergunta, na última resposta, o que é sucesso para você hoje, que você não consegue dar nome direito, que foi um impasse. Essa última pergunta ela tem uma importância um pouco maior, porque ela que orienta o seu dia hoje. Se você não consegue respondê-la de uma forma clara, é porque o seu dia também anda confuso. Existe uma nebulosidade nesse momento que você não consegue enxergar o que te inspira, o que te aspira, o que é sucesso, o que é realização e o que você deseja perseguir para a sua vida, com clareza, significado e sentido. Então, quando eu fiz essas 3 perguntas para mim, eu consegui mapear as minhas habilidades, as minhas paixões, as minhas ambições. Ao entender essas 3 coisas, eu consegui afunilar para o que era muito fundamental e ainda é para mim, a função do trabalho na minha vida. Então, quando eu consegui ter clareza sobre isso, eu remodelei a minha rotina ao redor. Eu consegui entender, tá, eu preciso mudar um pouco a forma que eu me exercito, eu preciso praticar mais hobbies e eu preciso ajustar o que é o trabalho na minha vida. Super simples, prático e muito poderoso. Esse é um exercício que faz parte da mentoria, o reconhecimento. Antes da gente imaginar onde a gente quer ir, é preciso a gente reconhecer onde a gente está. O que é sucesso para a gente hoje? Reconhecer é um dos momentos mais fundamentais para se ter clareza na vida. Então, se ao longo das respostas você teve algum momento de dificuldade,
de nebulosidade, que não teve clareza, eu ofereço 30 minutos na minha mentoria, gratuitos, que estão aqui no link abaixo, para a gente trocar ideia e eu te ajudar nessa questão específica do que é sucesso para você. Eu sou o Cadu Nakashima e esse foi mais um Papo Possível. Tamo junto. Paz.